o Donald Trump tem um apoio tremendo dos produtores rurais nos Estados Unidos. Os produtores rurais falam, se deportar todos os imigrantes, não tem leite e ovo amanhã em Chicago e em Nova York. Não vai ter comida. Vários setores da economia dependem 100% dos imigrantes indocumentados. Aí me fica aqui um questionamento. Se Donald Trump pretende mesmo deportar todo mundo, ou se ele vai deportar um grupo de forma teatral para mostrar que fez um negócio que foi violento e colocar essa comunidade imigrante ainda com menos direitos, mais nas sombras, com mais medo e disposta a ser ainda mais explorada. Que aí todo mundo sai ganhando ali no meio do Trump. Né? E ele sai ganhando porque mostrou que foi linha dura com os imigrantes, os setores da economia que o apoiaram vão ficar felizes porque podem explorar ainda mais o imigrante, porque ele está com medo. Eu tendo a achar que vai ser mais nesse sentido do que, de fato, uma deportação em massa, como ele promete. Ô Pedro, eu soube também que houve um panfleto distribuído nos Estados Unidos, assustador, né? Que justamente nessa linha. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque, e se a senhora puder colocar aqui na tela, porque, olha, é assustador. Eu não imaginei que estivesse ousando tanto, porque é cruel, né? É absolutamente cruel. Eu tô com ele aqui, eu acho que alguém tem que liberar, exatamente. Isso aí é um panfleto que, já se sabe, foi distribuído pelo menos em Kentucky e Indiana, 2 estados super republicanos, né, em diversas cidades diferentes, num volume muito grande. Aqui a gente tem, né, um deixe agora, né, saia agora, leave now, um tio Sam chutando uma família de imigrantes, aqui na mão dele, está escrito proclamação, deportação em massa, 20 de janeiro de 2025, dia da posse do Trump. Nós precisamos de ajuda. Monitore e acompanhe todos os imigrantes, denuncie todos eles. E aí o cartaz, né, ele disse, sai agora, evite a deportação. E assinado por quem? Pelos membros do Ku Klux Klan, o Trinity White Knights, do Ku Klux Klan. Isso aí foi espalhado em diversas cidades desses 2 estados, pelo menos, de Kentucky e de Indiana. Esse é o tipo da política do terror que Donald Trump está possibilitando, né? E é esse o medo que os imigrantes estão sofrendo. Agora, eu acho que isso aí serve, inclusive, mais uma vez, eu acho que se não serviu também para abrir os olhos nos últimos 8 anos de um certo grupo de pessoas, eu acho que nada abre os olhos de ninguém. Mas eu acho que isso aí é a prova cabal, inclusive, que o discurso do Donald Trump não afeta única e exclusivamente os imigrantes indocumentados, né? Ele afeta todo e qualquer ser humano não branco nesse país. Se você tem cara de imigrante, pouco importa o seu status imigratório, né? Você não anda com seu visto pendurado no seu pescoço. Né? Esse tipo de discurso de Donald Trump empodera esses grupos supremacistas brancos como o Ku Klux Klan a aterrorizar a vida de todos aqueles que não são o WASP, né? O branco anglo-saxão puritano, que essa gente acredita que são os verdadeiros americanos, aqueles que têm direito aos Estados Unidos. Né? Então, é aterrorizante. E é daí para pior. Quando Donald Trump venceu a eleição também, eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui, já no dia seguinte da vitória dele da eleição, já estavam sendo disparadas mensagens de texto, virou investigação do FBI, não deu em nada, pessoas negras recebendo mensagens de SMS falando que teria um ônibus selecionando pessoas para catar algodão depois da vitória de Donald Trump, enviando mensagens para latinos para que eles confirmassem seus voos de deportação. Enfim, essa é a porteira que está aberta mais uma vez. As pessoas acreditam, né, numa... É quase que uma lenda, né, que elas criam para si próprias, que quando Donald Trump está falando sobre esses latinos, ele não está falando sobre eles próprios. Né? As pesquisas mostram isso, que a imensa maioria dos latinos não acham que o latino que Donald Trump está falando é ele. Eles acham que... Eu já ouvi, né, vários brasileiros indocumentados de direita falando, eu apoio o Donald Trump, o que ele quer é tirar daqui os criminosos, os que fazem coisa de errado, eu não faço nada de errado, eu sou um cidadão de bem, e tá lá indocumentado. Donald Trump já deixou claro, você já fez uma coisa errada por estar indocumentado na lógica de Donald Trump. Mas essas pessoas não acham que é com elas. Essas pessoas acham que é o outro. Né? É quase um desejo de pertencer tão grande, né? que, enfim, não consegue entender quem é você dentro dessa sociedade. Então, assim,
Existe um medo muito menor, sem sombra de dúvidas. Eu acho que os imigrantes que estão em lugares como Nova York, na Califórnia, em Chicago, em Washington, D.C., eles são muito mais protegidos, por exemplo, do que o imigrante que está em Kentucky e Indiana, onde circularam esses flyers aí do Ku Klux Klan, ou do que aqueles que estão na Flórida, no Texas, que são estados com grande número de imigrantes e também grande número de imigrantes indocumentados. Mas ninguém está a salvo. O governo Donald Trump falou que o foco das primeiras operações de deportação em massa, o primeiro vai ser em Chicago, depois vão vir outras cidades democratas, Los Angeles na Califórnia, Washington, Filadélfia na Pensilvânia, Nova York. Eles querem tacar o terror exatamente onde os imigrantes têm um pouquinho mais de paz. Então, enfim, eu acho que não vai ter para onde correr. Corra para as colinas não vai funcionar muito. Só um último comentário, Joaquim. Eu estou numa situação legal nesse país, eu tenho direito de estar aqui legal no meu visto, tudo bem, mas eu sempre viajei, quando eu viajo para outro estado, eu sempre fui só com a minha driver's license, minha carteira de motorista aqui de Nova York. Nunca pensei em levar qualquer outro documento. Dessa vez que eu fui para Washington, para posse, eu falei, caramba, né? Na volta é governo novo. Coloquei uma pastinha, meu passaporte, minha documentação imigratória, porque eu falei, se me param na estrada, eu acho que talvez seja necessário ter mais algum documento além da minha carteira de motorista. Então, isso é algo que não era um problema para mim. Agora, tem, obviamente, gente que tem problemas muito mais sérios, que é o medo de alguém bater na sua porta e você ter que ir embora do país que você mora há 20, 30 anos, tem filho, tem neto, enfim, é grave.